Olá, pensadores! Eu sou Adriana Tavares e esse aqui é o Pensamento Reflexivo, nosso espaço para falar sobre o ser humano e sobre o que nos move. Esse é o quarto vídeo de uma série sobre inteligência emocional e hoje nós vamos falar sobre o terceiro aspecto da inteligência emocional, que é a motivação. Você sabe o que é motivação? Sabe o que te move? Então, fica aqui que nós vamos descobrir. O livro Psicologia de Myers diz assim: os psicólogos definem motivação como a necessidade ou desejo que energiza e direciona o comportamento. Nossas motivações surgem da interação entre natureza, o empurrão corporal, e educação, os puxões de nossos processos de pensamento e cultura. Ou seja, do ponto de vista da psicologia, o comportamento humano é orientado tanto por necessidades fisiológicas, como fome e sexo, quanto por necessidades psicológicas, como pertencimento e realizações. O dicionário define motivação como série de fatores de natureza afetiva, intelectual ou fisiológica que atuam no indivíduo, determinando-lhe o comportamento. A própria palavra motivação também nos dá uma ideia do seu significado. Motivação é aquilo que move ou causa as nossas ações. E como já vimos, emoções são impulsos para agir, então elas são parte fundamental daquilo que nos motiva. O livro Linguagem das Emoções, de Paul Ekman, diz o seguinte: emoções são o que motiva nossas vidas. Organizamos nossas vidas para maximizar as experiências das emoções positivas e minimizar das negativas. As emoções são realmente muito importantes em nossas vidas. Elas podem anular o que a maioria dos psicólogos considera os motivos essenciais que impulsionam nossas vidas: fome, sexo e instinto de sobrevivência. As pessoas não comerão se acharem que o único alimento disponível é repugnante. A emoção triunfa sobre a fome. Uma pessoa pode nunca tentar o contato sexual por medo ou aversão. A emoção triunfa sobre o impulso sexual. E o desespero pode subjugar a vontade de viver, induzindo ao suicídio. As emoções triunfam sobre o instinto de sobrevivência. Em resumo, as pessoas desejam ser felizes. Então, tendo em vista essas visões sobre motivação, chegamos à conclusão de que saber canalizar as nossas emoções em prol dos nossos objetivos e metas é uma das características mais importantes da inteligência emocional. São as emoções que vão nos levar a atingir as nossas metas e objetivos. Você já tinha noção disso? Já tinha parado para pensar sobre isso? Então, comenta aqui que eu quero muito saber. Vamos entender agora um pouco como que isso funciona. As emoções negativas, elas desviam o nosso foco, a nossa atenção daquilo que nós estamos fazendo. Elas são tão intrometidas que impedem qualquer tentativa de se concentrar em alguma outra coisa. Isso porque elas ocupam a nossa memória funcional, ou seja, aquela capacidade que nós temos de ter acesso às informações que nós precisamos no momento que nós estamos fazendo alguma atividade. Essas ansiedades ou preocupações excessivas, elas minam a nossa capacidade de processamento de qualquer outra informação. Mas um pouco de ansiedade é até bom para realizações. Por exemplo, se eu tenho uma prova para fazer e eu fico um pouco ansiosa com essa prova, isso vai me motivar a estudar, a me preparar melhor para ela. Agora, se eu não tiver nem um pouco de ansiedade, talvez eu fique apática quanto a essa prova e não estude, não me prepare para ela, e aí talvez o resultado não vai ser muito bom. Então, tudo é questão de dosar essa ansiedade. Por outro lado, sentimentos positivos, como entusiasmo e confiança na conquista de um objetivo, parece distinguir aqueles que têm sucesso em suas realizações. A obstinação necessária para uma rotina árdua que nos leve a ter esse sucesso depende de características emocionais como entusiasmo e persistência diante dos reveses. Os estados de espírito positivos aumentam a nossa capacidade de pensar com flexibilidade e complexidade, nos ajudando assim a tomar melhores decisões, a chegar a soluções melhores para os nossos problemas. O riso parece ajudar muitas pessoas a pensar com a mente mais aberta e fazer associações mais livres.
Quando estamos num estado de espírito bom, nós lembramos de coisas boas e pensamos em alternativas para uma situação. A memória, ela desloca a nossa avaliação para um lado mais positivo e tendemos a tomar decisões ou fazer coisas mais aventureiras, mais arriscadas. Já no estado de espírito negativo, nós fixamos a nossa atenção em decisões medrosas, excessivamente cautelosas. Então, vimos até aqui dois pontos muito importantes para que a gente possa manter a motivação para realizar nossas metas e objetivos. O primeiro é controlar as emoções negativas que podem tirar o nosso foco daquilo que é realmente importante. E o segundo é cultivar emoções ou sentimentos positivos, como esperança e otimismo, que nos levam a confiar que podemos alcançar a meta. Esse ponto sobre a confiança é muito importante, porque se você começa algo sem confiar ou acreditar que aquilo pode dar certo, as chances de realmente não dar certo são muito grandes. Por quê? Porque ao menor sinal de derrota, você vai confirmar aquela crença de que não vai dar certo e desistir. E como diz a música Girassol da Kel Smith, é quase sempre em desistência que o fracasso se resume. A esperança é mais do que uma visão otimista de que tudo vai dar certo. É a confiança de que se tem a vontade e os meios ou os recursos para atingir as próprias metas. Do ponto de vista da inteligência emocional, o otimismo é uma atitude que protege as pessoas da apatia, desesperança ou depressão diante das dificuldades. A principal diferença entre o otimista e o pessimista é que o otimista atribui a derrota a algo que pode ser mudado para que ele possa conseguir numa próxima tentativa. Já o pessimista normalmente atribui o fracasso a alguma característica pessoal que não pode ser mudada, então ele desiste. Essas diferentes justificativas para o fracasso é que fazem muita diferença sobre como nós lidamos com a vida. Nosso sucesso é função não somente do talento, mas da capacidade de suportar a derrota. É essa capacidade que vai nos fazer levantar e tentar novamente. Para manter a motivação, é importante ter flexibilidade para alterar a forma de alcançar essa meta, caso seja necessário, ou até trocar essa meta, caso ela não seja mais viável. E quebre essas grandes metas em pequenos passos mais fáceis de serem atingidos e acompanhe cada pequeno passo que você for dando de forma visível, bem visual, pode ser numa planilha, num caderno, mas de alguma forma que você possa ver o seu progresso. É isso que vai ser combustível, vai alimentar o seu otimismo e a sua confiança de que você pode conseguir chegar lá na sua meta maior. Pesquisas mostram que os dois principais motivadores internos são a realização de um feito e o reconhecimento recebido por essa realização. Então, comemore também cada pequeno passo que você conseguir atingir em direção à sua meta, porque isso vai ser um reconhecimento que você está dando para você mesmo pelo esforço que você está fazendo para atingir essa meta. A inteligência emocional também envolve saber adiar a satisfação, saber esperar. Você precisa ser realista nos prazos que dá a si mesmo para o cumprimento das suas metas. Vou usar um exemplo agora. Vamos supor que você quer fazer uma viagem que vai custar R$ 5.000. Isso para algumas pessoas é muito dinheiro. E pode ser ainda mais difícil se, por exemplo, você quer fazer essa viagem daqui a 2 meses e você ainda não tem esse dinheiro. Mas, se essa viagem for daqui a 2 anos, por exemplo, aí já fica mais fácil. Você tem que guardar um pouco mais de R$ 200 por mês ou R$ 50 por semana. Agora, se você pedir uma pizza toda semana e gastar esses R$ 50 em vez de guardar, você não vai conseguir atingir a sua meta. Você trocou a satisfação maior de atingir a sua meta por uma pequena satisfação
momentânea, né? Agora, você trocou a meta grande por uma satisfação agora. Então você não soube esperar. E isso pode acontecer quando você não vê as suas realizações. R$ 50 parece pouco comparado com 5.000, então é fácil eu esquecer que aquele pouco é muito importante para mim chegar lá naquela meta maior. Então, se eu acompanhar isso, se eu tiver acompanhando isso semana a semana, mês a mês, focando não na meta grande, não naqueles 5.000 que parecem tão distantes, mas no 50 e no 200, eu vou construindo isso pouco a pouco, e é isso que vai fazer você chegar lá na sua meta. Na medida em que as nossas emoções atrapalham ou aumentam a nossa capacidade de fazer planos e manter o foco para atingir as nossas metas, elas definem o nosso grau de sucesso na vida. Canalizar emoções para um fim produtivo é uma aptidão mestra. Somos motivados por sentimentos de entusiasmo e prazer e até por um certo grau de ansiedade, e mantemos o foco quando conseguimos controlar os nossos impulsos e adiar a satisfação. O controle de nossos estados emocionais e nossos estados de espírito motiva-nos a persistir e tentar de novo apesar dos reveses. Tudo indica o poder da emoção na orientação do esforço eficaz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. No próximo vídeo dessa série, nós vamos falar sobre o quarto aspecto da inteligência emocional, que é reconhecer emoções nos outros. Eu te espero no próximo vídeo.